Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 17 a 34. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. O apóstolo Paulo diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Eu quero hoje pensar com os meus irmãos sobre o tema, o banquete da graça. O banquete da graça. A ceia do Senhor Jesus Cristo é o elo entre as duas vindas de Cristo. Ela é o monumento da primeira vinda e ela é a promessa da segunda vinda. A ceia do Senhor é absolutamente importante para a saúde espiritual da igreja. E o Senhor Jesus Cristo estabeleceu que a igreja deve celebrar a ceia até que Ele venha, até que Ele volte. Mas como os irmãos notaram na leitura do texto, antes de Paulo prescrever as instruções da ceia, ele relata um fato, uma prática que ocorria na igreja de Corinto, que precedia a ceia. Esta prática era chamada a festa do ágape, a festa do amor. E esta festa do amor tinha um propósito, de estabelecer comunhão, de suprir necessidades. E as famílias da igreja faziam o que nós chamamos hoje de uma junta-pratos. E as pessoas mais aquinhoadas traziam boas refeições de casa, para que aquelas que não tinham essas condições, pudessem ter, nesse momento que precedia a ceia,
uma refeição de qualidade. O problema é que esta prática se desvirtuou. A igreja de Corinto começou a corromper esta festa, de tal maneira que nesse ajunta-pratos, as injustiças foram estabelecidas, a acepção de pessoas foi levantada, o desamor era o prato do dia, de tal maneira que os ricos se reuniam em particular e comiam antecipadamente e bebiam até se embriagarem. Aqueles que nada tinham passavam fome. E desta forma, diante desta exposição do desamor, do preconceito, da acepção de pessoas, então eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor. E Paulo instrui a igreja, mostrando que a prática da acepção de pessoas não podia jamais estar presente na igreja de Deus, conforme está definidamente colocado nos versos 21 e 22. Olha aí comigo. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que também há quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Em outras palavras, havia ali uma espécie de acepção de pessoas. Isso não pode existir na igreja de Deus. Me permita ilustrar isso, meus queridos pastores e presbíteros. Eu estava num acampamento de igreja, e todo acampamento tem seus momentos de descontração e de brincadeiras. Pasmem vocês, a gincana que começa a acontecer no acampamento. 2 grupos se formaram, e na brincadeira, era quem atirava ovos, e acertava o alvo. E diante daquela cena de jogar ovos para cá, jogar ovos para lá, uma cena grotesca até, uma criança, muito carente, contemplava a cena, pasmo, boquiaberto. E essa criança então, apressadamente, se dirige àquele que estava liderando a gincana e disse: se sobrar alguns ovos, você pode doar para mim? Na minha casa não temos o que comer. E aquele irmão que dirigia a gincana caiu em si, se arrependeu, parou a gincana, premiou o vencedor e doou todos os ovos para aquele menino, para que ele pudesse levar para casa. Porque aquela cena era uma cena chocante, desumana, que retratava uma acepção de pessoas, injustiça. Na igreja de Deus essas coisas certamente não podem acontecer. Mas notem vocês que naquela comunidade de Corinto havia mais, havia divisões. Olha o versículo 18 comigo, está escrito assim: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Se você olhar a carta, você vai ver que havia 4 grupos dentro da igreja. Um era de Paulo, outro era de Cefas, outro era de Apolo, outro era de Cristo. Havia uma só igreja, mas dentro da igreja, grupos, divisões, partidos. Isso estava na contramão do espírito da ceia do Senhor. Mas tem mais. Vejam vocês, no verso 17 e 20, que em virtude desta cerimônia que precedia a ceia, os irmãos saíam dessa cerimônia piores do que entravam nela. Confira comigo, por favor, o verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Veja o verso 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então, vamos parar um pouquinho. O fato de sermos de uma única igreja, estarmos reunidos no mesmo templo, participando da mesma liturgia cultica, de pertencermos ao mesmo rebanho, de assentarmos-nos no mesmo banco do coral, ou assentarmos-nos nas cadeiras do púlpito,
ou vocês nos bancos do templo. Isso não significa que somos um. Para que nós possamos participar da ceia do Senhor dignamente, precisamos ter um só coração, uma só alma, um só propósito, um só sentimento, para que Deus assim seja glorificado. E a partir então deste momento, dessas orientações de Paulo, é que ele vai começar então a nos instruir como entender esta mesa que está posta hoje, e dela vamos participar. Então, vamos entender esse texto bíblico. Primeiramente, a maior demonstração de amor é dada diante da maior demonstração de maldade. Olha comigo o verso 23. Você pode ler em voz alta o verso 23 comigo, por favor, vamos juntos? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Percebam vocês, na noite em que foi traído, diante do maior ato de crueldade, quando um apóstolo dele, por ganância, vende Jesus por 30 moedas de prata, é exatamente nessa noite, em que Jesus é traído, e sabe disso, e tem consciência disso, ele não recua, ele não revida, ele institui a ceia, ele institui o sacramento, ele estabelece o maior monumento da sua graça, inaugurando a nova aliança em seu sangue. Isso é glorioso, meus amados irmãos. Enquanto o submundo da maldade se agitava nas caladas da noite, movido por inveja dos sumos sacerdotes, movido de ganância de Judas Iscariotes, é que o Senhor Jesus Cristo ergue, parte o pão, inaugura a ceia e retrata para nós o seu glorioso amor. Em outras palavras, ele não demonstra o seu amor a quem merece o seu amor, mas ele demonstra o seu amor àqueles que são indignos do seu amor. Você e eu somos indignos do amor de Deus, e não obstante isso, ele nos amou e provou isso de maneira tão gráfica e tão eloquente. Segundo lugar, enquanto o inferno tramava a maior orquestração para matar Jesus, ele planejava a maior forma de dar a sua própria vida para a salvação do seu povo. O contexto em Jerusalém é que o Sinédrio tramava a prisão de Jesus, a traição, para matá-lo depois da festa. E é nessa conjuntura é que Jesus institui a ceia. Diante desta trama infernal, desta orquestração de ódio, onde se planejava matar Jesus, é que ele planeja dar a sua própria vida em resgate da sua igreja. Aliás, está escrito em 1 Coríntios 2:8, que a sabedoria dessas pessoas poderosas deste século jamais teriam crucificado o Senhor da glória, se soubessem que a morte de Cristo não seria a sua derrota, a morte de Cristo não seria o seu fracasso, que Jesus Cristo, ao morrer, desbancou os principados e potestades, ao morrer, ele esmagou a cabeça da serpente, ao morrer, ele declarou a nossa alforria, porque a cruz é o êxodo de onde o Senhor nos libertou e rompeu os nossos grilhões, quebrou as nossas algemas e nos tornou verdadeiramente livres. Jamais o mundo, o diabo e toda a hostilidade do século levaria Jesus à cruz, se entendessem que na cruz seria a acachapante derrota deles. É como se Jesus estivesse conspirando contra o plano deles, triunfando sobre eles, naquilo que pensavam seria a derrota de Cristo. Mas notem vocês, meus amados irmãos, que é nessa conjuntura então de maior maldade que Jesus demonstra maior amor. Às vezes você e eu temos dificuldade de continuar o nosso projeto de amar alguém, se sabemos que esse alguém trama, urde, orquestra contra nós. Mas é exatamente nesse contexto em que o mundo orquestrava
a prisão, a morte de Cristo, é nessa conjuntura que ele institui a ceia para demonstrar o seu máximo amor. Mas o segundo ponto dessa mensagem é que o maior sacrifício é oferecido não por constrangimento, mas com alegria. Veja comigo o verso 24. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O que esse texto quer dizer para nós? É que a morte de Cristo, porque o monumento da ceia, o monumento da morte de Cristo, não foi um acidente. Não foi porque Cristo sucumbiu à orquestração dos sacerdotes, ou à ganância de Judas, ou ao ódio dos judeus. Não. A morte de Cristo foi planejada na eternidade. Ele não morreu naquela cruz porque Judas o traiu, porque o Sinédrio acusou de blasfêmia e conspiração. Ele não morreu naquela cruz porque Pilatos o sentenciou a ser crucificado. Ele não morreu naquela cruz porque os soldados o pregaram naquele lenho. Ele morreu naquela cruz porque o Pai o deu por amor, porque ele se entregou por amor. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. A cruz estava incrustada no coração de Deus antes mesmo deste mundo ser formado. Isso é um plano eterno, bendito seja Deus. Mas notem que Jesus não vai para a cruz com amargura, com tristeza, com pesar. Ele não vai esperneando como uma ovelha elevada para o altar. Ele vai dando graças. Ao partir o pão que representava o seu corpo, sendo levado para a cruz, ele o faz não chorando, não murmurando, não lamentando. Ele faz com ações de graças. Ele caminha para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele se entrega voluntariamente. Ele se dá voluntariamente. Aliás, no pacto da redenção, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, entrando então nessa reunião, antes que o mundo fosse formado, o Filho se coloca à disposição do Pai, para este grande projeto da redenção, de dar a sua vida pelo seu povo. Meus amados irmãos, há aqui uma verdade, então muito preciosa, é que o Pai deu o seu Filho à igreja, para morrer pela igreja. E agora, o Senhor oferece a si mesmo, como oferta, para que a igreja pudesse ser alcançada, salva e redimida pela sua graça. Mas vamos ao terceiro ponto, que Paulo vai nos ensinar aqui. A eficácia do sacrifício supremo está não apenas na sua informação, mas sobretudo na sua apropriação. Por favor, leia em voz alta comigo o verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então vamos entender algumas coisas aqui. Não é a informação de que Cristo morreu na cruz que me salva. Não é o fato de eu beber o cálice ou comer este pão que me garante salvação. A fé cristã não é apenas assentimento intelectual. Eu posso ter todo o arcabouço da verdade na minha mente, saber que Deus é o Criador, que Deus é o provedor, que Deus é o Redentor. Eu posso saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele se encarnou, que Ele nasceu da Virgem Maria, que Ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que Ele foi crucificado, que Ele foi sepultado, que Ele ressuscitou, que Ele está no trono, que Ele vai voltar. Todas essas informações são verdadeiras, são legítimas, são absolutamente confiáveis. Eu posso ter todas elas claramente postas na minha mente, e isso não me salva. Nem muito menos a salvação tem a ver com elemento emocional, de eu sentir algo. A Bíblia diz assim: sabes tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Eles têm entendimento, eles têm emoção, mas eles não estão salvos. Notem vocês
que a palavra é: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice. Tem que comer, tem que beber. Mas esse banquete não é para o estômago. Esse comer não é físico. Esse texto está querendo dizer que você precisa se apropriar de Cristo. É preciso internalizar essa verdade. Como aconteceu na Páscoa. Não foi o cordeiro que salvou os israelitas no Egito. Não foi a morte do cordeiro que salvou os israelitas no Egito. Não foi o sangue derramado que salvou os israelitas no Egito. O que salvou os israelitas no Egito foi o sangue do cordeiro aspergido no batente das portas. É a apropriação. É possível que nesse auditório haja pessoas que já ouviram o evangelho 1 vez, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. É possível que nesse auditório haja alguém que conheça toda a verdade e a conheça com precisão cirúrgica. É possível que nesse auditório haja alguém que possa, inclusive, trazer uma explanação lúcida, clara, progressiva da verdade, da redenção. No entanto, isso não significa que estão salvas. Para ser salvo, é preciso comer, é preciso beber, é preciso experimentar. Você pode morrer de sede à beira de um rio, você pode estar doente e morrer dentro de uma farmácia com todos os remédios necessários para curar você. É preciso que você não só ouça o evangelho, mas creia no evangelho. Não só entenda que Cristo morreu, mas você recebê-lo como seu salvador pessoal. Notem mais, meus amados irmãos. Esta fé, ela é intransferível. Notem de novo o verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, o pai não pode comer pelo filho este pão. A mãe não pode fazê-lo pela filha. O marido não pode fazer em substituição da esposa, nem a esposa em favor do marido, nem dos pais pelos filhos, nem dos filhos pelos pais. Isso é uma experiência pessoal, individual, intransferível. Salvação é pessoal. É isso que o texto está pautando para nós. Mas em quarto lugar, o sacrifício supremo é o grande marco do cristianismo que deve ser relembrado, e relembrado, e relembrado. Vejamos, versículo 26, mais uma vez: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Eu gosto disso, porque Jesus viveu uma vida linda, perfeita, exemplar. Nunca ninguém o acusou de pecado. Jesus poderia ter levantado um monumento ao seu exemplo, ao padrão da sua moralidade. Jesus trouxe ensinamentos gloriosos, celestiais. Ele não foi um alfaiate do efêmero, ele foi escultor do eterno. Suas palavras eram espírito e vida. Ele poderia ter levantado um monumento aos seus grandes ensinamentos. Mas Jesus realizou milagres esplêndidos. Jesus curou leprosos, Jesus fez paralíticos andar, Jesus fez cegos verem, Jesus fez surdos ouvirem, Jesus fez mudos falarem, Jesus ressuscitou os mortos, Jesus acalmou o mar, Jesus acalmou o vento. Fez tantos prodígios, que o evangelista João chega a dizer que se todos os sinais, todos os milagres fossem registrados, no mundo não caberiam os livros numa linguagem hiperbólica. Mas ele não plantou um monumento para dizer: lembrem-se dos meus milagres. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo ergue um monumento para que a igreja lembre, e lembre mais, e lembre sempre que Ele morreu, Ele morreu, Ele morreu, Ele morreu naquela cruz para nos salvar. É pela morte dEle que temos vida, é pelo sacrifício dEle que fomos libertos, é por aquela cruz sangrenta que nós temos livre acesso à presença de Deus. E a igreja há de celebrar essa ceia, e celebrar essa ceia até que Ele volte. Louvado seja o Senhor. Mas notem mais. Nós não estamos aqui apenas proclamando para dentro.
Porque o texto no verso 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. É claro que nós estamos nos instruindo e nos exortando mutuamente, nos encorajando mutuamente, mas, meus irmãos, seria a coisa mais injusta, desumana, eu ter encontrado a solução para minha alma, perdão para os meus pecados, a certeza da vida eterna, a alegria da salvação, ter eu encontrado pão em tempos de fome, o caminho para os tantos errantes da história, e guardar essa mensagem secretamente para mim. E quantas vezes seus vizinhos não sabem o que você sabe, os condôminos do seu prédio não sabem o que você sabe, os colegas de classe lá na universidade não sabem o que você sabe, as pessoas que trabalham com você lá na empresa, lá no escritório, lá no hospital, lá na indústria, não sabem o que você sabe, e você está guardando esta informação privilegiada, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e as pessoas estão perecendo, e as pessoas estão desesperadas, e as pessoas estão batendo cabeça por aí, porque não sabem esta gloriosa verdade. E quando nós nos reunimos para participar desta mesa, nós estamos gritando para dentro dessas quatro paredes que Ele morreu, mas o mundo precisa ouvir essa mensagem, Vitória precisa ouvir essa mensagem, a UFES precisa ouvir essa mensagem, a CST e com toda a Vale e as indústrias que estão aqui precisam ouvir essa mensagem, e os escritórios de advocacia, os escritórios médicos, as salas de aula, todo o comércio, toda a cidade precisa ouvir essa mensagem, e que esta igreja reverbere esta gloriosa mensagem para os quatro cantos dessa cidade. Mas, amados, notem comigo que esta mensagem não é sazonal, não é sazonal. Todos nós sabemos as distorções do evangelho desse século, do século passado, onde se trocou a mensagem da cruz por outra mensagem, uma mensagem mais palatável, teologia da prosperidade, confissão positiva, movimento de batalha espiritual, um evangelho centrado no homem. E eu posso lhes garantir uma coisa: se você quer saber se uma igreja é cristã de verdade, se ela é evangélica mesmo, é se ela jamais abandonou a velha mensagem da cruz. Não é sazonal. Essa mensagem tem que ser proclamada com toda clareza até que Jesus volte. Ela nunca vai ser uma mensagem arcaica, ela nunca vai ser uma mensagem desusada, ela nunca vai ser uma mensagem ultrapassada, ela vai ser a única mensagem que traz esperança e que traz salvação. Então anunciemos a cruz, falemos dessa cruz. Mas eu quero concluir mostrando que a celebração do sacrifício supremo exige algumas atitudes de seus participantes. E a primeira coisa que nós temos que parar e pensar é que temos que olhar para trás. Versículo 26. Quando nos reunimos para participar da mesa, nós nos lembramos da morte de Cristo. É preciso voltar. É preciso ir lá em Jerusalém agora, com os olhos da fé, e entender que Ele foi cuspido, que Ele foi esbordoado, que a sua fronte sangrou com a coroa de espinho, que Ele carregou aquele lenho maldito pelas ruas de Jerusalém, que Ele foi pregado com cravos rasgando as suas mãos e os seus pés, que Ele enfrentou sede, dores, cãibras, por 6 horas naquela cruz, que o Pai lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós, que Ele foi moído naquela cruz,
que ele na angústia da cruz gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E Deus estava fuzilando no seu filho toda a ira que devia cair sobre nós, porque naquele momento ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição por nós, não havia beleza nele, porque ele tomou o nosso lugar, como nosso substituto, como nosso representante. Se você não entender essa verdade, o preço que ele pagou, você vai participar desta mesa, de forma desatenta, atabalhoadamente, em vez de você ser abençoado, vai ter juízo sobre a sua vida. É preciso lembrar o que ele fez por nós. Mas em segundo lugar, quando eu participar desta mesa, eu preciso olhar para frente. Olhar para frente. E olhar para frente significa que Jesus vai voltar. Essa é uma doutrina, tantas vezes, conversamos agora há pouco com o presbítero Roberto, numa reunião de oração, de como essa mensagem tem sido esquecida. Nosso coração está plantado aqui, parece que a nossa pátria é aqui, parece que a nossa herança está aqui, parece que as nossas raízes estão aqui, e nos esquecemos que a nossa pátria está no céu, que o nosso Senhor está no céu, e que é para o céu que iremos. E Jesus voltará pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, gloriosamente, vitoriosamente, para buscar a sua igreja. E a igreja precisa aguardar a volta do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mas amados, nós temos que mais olhar também para dentro. E no versículo 28, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Notem vocês que Paulo não me deu autorização para examinar o meu irmão. Nós somos muito mais peritos em examinar os outros do que a nós mesmos. Temos muito mais facilidade de identificar o erro nos outros do que o erro em nós mesmos. Mas Paulo está dizendo o seguinte: examine você mesmo. Examine você mesmo. Você tem que ser rigoroso com você e complacente com o seu irmão, misericordioso com o seu irmão, duro com você. Pega leve com você não, pega pesado com você. Examine você mesmo, porque esse não é um banquete comum. Não é um banquete comum. Agora notem, Paulo não está dizendo examine-se a si mesmo e fuja da ceia. Ele está dizendo, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Em outras palavras, você não deve fugir da ceia por causa do pecado, você deve fugir do pecado por causa da ceia. Esse é um momento de arrependimento. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Talvez você entrou aqui hoje com o coração pesado, talvez uma crise, talvez um pecado, talvez uma tristeza na alma, talvez um deslize no seu coração, talvez um fato que aconteceu com você, que entristeceu a Deus, e você está aqui, meu Deus, eu não vou participar da ceia, eu não estou bem, espiritualmente eu não estou bem, eu estou em crise comigo mesmo. Pois é hora de você parar, você refletir, dizer, meu Deus, perdoa-me, restaura-me, limpa-me, eu quero correr para a tua mesa, eu quero correr para os teus braços. Mas amados, me permita dizer ainda, que nós devemos olhar agora para dentro de nós, para não corrermos o risco de participarmos da ceia do Senhor indignamente. Paulo diz assim, quem não discerne o corpo, participa indignamente. E o que é participar indignamente? Eu gosto do que Calvino disse sobre esse assunto. Ele disse assim, participar de maneira digna da ceia é participar tendo a consciência da nossa indignidade. Quando você se considera indigno, sinceramente você se considera indigno, então você é digno. Porque não é mérito. Não é mérito.
É graça. É graça. Senhor, eu não sou digno dessa mesa. Mas eu estou arrependido, Senhor. Eu quero ter comunhão contigo, Senhor. Eu quero me alimentar espiritualmente de Cristo. Eu não quero fugir deste banquete da graça. Então você está dignamente em condições de participar da ceia do Senhor. Mas me permita, só mais duas considerações. Você tem que olhar para trás. Você tem que olhar para frente. Você tem que olhar para dentro. Mas agora você tem que olhar ao seu redor. Confira comigo os versos 33 e 34. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. É claro que ele está voltando aqui à festa do amor. Mas o princípio permanece. Qual é o princípio? Você não participa da ceia sozinho. Lá na minha casa eu não posso celebrar, não devo celebrar a ceia, só eu, sozinho, celebrar a ceia. A ceia implica em comunhão, é uma família, é um povo. E aqui você está nesse auditório, esse auditório, louvado seja Deus, está cheio. Mas você conhece alguém que não está aqui, que poderia estar, que deveria estar. Onde essas pessoas estão? Quem vai buscá-las? Quem vai falar para elas? Quem vai trazê-las de volta? E a igreja, na medida em que participa da ceia, ela se torna uma comunidade missionária. Ela se torna uma comunidade terapêutica. Ela se torna uma comunidade de cuidar uns dos outros. Porque eu preciso trazer os outros que não estão. Vamos esperar uns pelos outros, vamos procurar uns aos outros, vamos buscar uns aos outros, vamos ser uma família, vamos ser uma igreja que cuida uns dos outros. Mas finalmente, precisamos olhar para trás, precisamos olhar para frente, precisamos olhar para dentro, precisamos olhar ao redor, mas finalmente precisamos olhar para cima. À luz do verso 24, fazer o que Jesus Cristo fez, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Eu não sei quanto a vocês, mas nós chamamos a ceia, numa linguagem teológica, dos originais, de Eucaristia. E Eucaristia é ações de graças. Eu vou participar dessa mesa com ações de graças, com gratidão, por aquilo que Cristo fez por mim, pelo sacrifício que Ele realizou na cruz em meu favor. E eu vou me assentar ao redor dessa mesa, dando graças a Deus, porque eu estava perdido e fui achado, eu estava prisioneiro e fui liberto, eu estava sem vida e recebi vida, eu estava condenado e agora estou salvo, eu fazia parte do império das trevas, agora estou no reino da luz. Eu vivia escravo do diabo, agora eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Eu estava condenado para a perdição eterna, e agora eu faço parte da melhor família do mundo, que vai morar no céu. O meu nome estava na lama, agora está no livro da vida. Agora você pode dar graças a Deus por tão grande redenção, espelhada exatamente nesta mesa. Que o Senhor nos dê graça para celebrá-la com toda alegria, com toda efusão de alma e com toda a gratidão do nosso coração. Louvado seja o Senhor. Amém.